Prepara seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. Hoje, a doutora Cláudia Neves traz uma conversa silenciosa, profunda e ao mesmo tempo muito necessária. Por que tantas mulheres temem recomeçar depois do divórcio? Vamos conferir? Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje o Café com Cláudia é um convite a uma conversa mais profunda, mais íntima, mais silenciosa até, e ao mesmo tempo muito necessária. Quantas vezes ao longo da vida a gente se vê diante de um fim que não escolheu? O fim de um casamento, de um relacionamento, de um sonho ou até mesmo de uma versão idealizada de si mesma. Por que tantas mulheres temem recomeçar depois do divórcio? Você quer entender como esse recomeço é possível? Pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. O fim de um casamento ainda é vivido por muitas mulheres como uma espécie de fracasso pessoal, como se ela não tivesse conseguido manter a família, como se a falha fosse dela e não de um relacionamento que já não funcionava. E isso não nasce do nada. Desde muito cedo, a mulher aprende que é dela a responsabilidade pela estabilidade emocional da casa, pela harmonia da família e pelo bem-estar de todos na casa. Então, quando o casamento termina, o medo não é só da separação em si, é o medo de desagradar, decepcionar e de romper expectativas sociais que foram colocadas sobre ela durante toda a vida. Esse medo do recomeço aparece de várias formas. Existe o medo financeiro, especialmente quando a mulher abriu mão de sua carreira ao longo do casamento. Existe o medo do julgamento externo, o que vão pensar de mim, e os meus filhos, e a minha família. Mas existe, sobretudo, o medo emocional, o medo de não dar conta sozinha, o medo de não saber por onde recomeçar, o medo de não reconhecer mais quem ela é fora do casamento. Estudos comportamentais mostram algo muito interessante. O período pós-divórcio, apesar de extremamente desafiador, costuma ser um dos momentos de maior transformação pessoal na vida de uma mulher. Quando o luto começa a ceder, algo se abre. A mulher passa a se perceber de uma outra forma, com mais autonomia, mais consciência, mais clareza, principalmente sobre os seus limites, desejos e escolhas. A vida que parecia ruir começa aos poucos a abrir um espaço para novas possibilidades. Recomeçar não é esquecer o que doeu, não é fingir que nada aconteceu. Recomeçar é reconstruir. É quando a mulher começa a se perguntar quem ela é, sem os papéis que antes ocupava de esposa, de cuidadora, de responsável por manter tudo de pé. E essa pergunta surge: quem sou eu agora? Essa pergunta assusta, mas também liberta, porque é ali que nasce a possibilidade de uma vida mais coerente com quem essa mulher realmente é, e não apenas com o que todos esperavam que ela fosse. Foi ouvindo essas histórias, como advogada de família, como mulher, mãe, filha, amiga, e observando todos esses processos que nasceu o meu livro. Ao longo dos anos eu ouvi muitas histórias de mulheres fortes, competentes, que chegaram até a mim devastadas emocionalmente depois de uma separação. Mulheres que se sentiam perdidas, inseguras, sem chão. E eu percebi algo muito claro. O processo de divórcio jurídico termina, mas o processo emocional não. E foi daí que nasceu a jornada do recomeço, o diário de Gabriela. Gabriela é uma personagem fictícia, mas muito real. Ela poderia ser você, eu, poderia ser qualquer mulher que precisou se reconstruir quando tudo parecia desmoronar. Ela representa muitas mulheres que caíram, sentiram medo, culpa, dúvida, mas que pouco a pouco começaram a descobrir que o recomeço não é o fim. É o início de uma nova versão de si mesmas. É um livro escrito em forma de diário, com reflexões, dores, descobertas e principalmente acolhimento. Para quem quiser adquirir e conhecer essa história mais profundamente, o livro está disponível na Amazon, no QR Code que está aparecendo aqui na tela.
A dor não define quem você é. Ela define um momento, um capítulo, e não a sua história inteira. Ela pode, inclusive, ser o ponto de virada, o início de uma versão sua mais consciente, mais forte, mais verdadeira. O medo do recomeço não é sinal de incapacidade, ele é sinal de algo muito importante que está mudando. E muitas vezes é justamente nesse momento que se anuncia uma nova versão de você, pronta para nascer. Eu espero por vocês na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá!